A cidade entrou em erupção e os fantasmas ficaram enlouquecidos, colocando a sobrevivência humana em risco. Jian Shen é um jovem misterioso que pode se transformar em um grande demônio e destruir o mundo, mas diferentemente de outros vilões ele resolve salvar o mundo. A história começa com uma televisão ligada onde passa um canal de notícias. A jornalista pediu para as pessoas não saírem de casa e fiquem mais atentas a indivíduos suspeitos. Um homem comia batatas fritas enquanto assistia ao noticiário. Ainda na reportagem, a repórter relatou que um acidente trágico de uma família de 5 pessoas havia ocorrido no distrito de Shang, e o caso continua sob investigação. Em seguida, o canal de notícias informou que houve um caso de remoção de pele na cidade. Aquele jovem sentado relembrou o fato de que quase todos os dias 3 a 5 assassinatos são registrados na cidade. Ele não entendeu o que estava acontecendo, então se levantou do sofá e olhou pensativo pela janela, onde um raio piscava forte no céu. O rapaz repetiu que, de acordo com a notícia, os cidadãos são comunicados a não se aproximarem dos locais dos eventos. Ele olhou para o alto notando as gotas de chuva que escorriam lentamente pelo vidro. Em seguida ele presumiu que as pessoas estivessem tentando insinuar que o suposto assassino não era uma pessoa. Naquele momento o raio na rua piscou ainda mais forte, e podemos ver que o cara no andar de baixo estava tentando se defender do monstro. Enquanto isso, o jovem voltou para o sofá, dizendo que por algum motivo o que está acontecendo não lhe parece tão estranho. Ele sorriu estranhamente e disse que depois de tudo ele mesmo havia encontrado fenômenos paranormais. Esse jovem se lembrou de como foi de base por uma doença em uma vida anterior. Ele lembrou de ter ficado internado até o último segundo de sua vida, mas um tempo depois ele apareceu em um lugar completamente desconhecido. O homem também lembrou de como os agasalhos de alguém caíram sobre ele. Então, quando o garoto olhou para cima, pôde ver um idoso sorridente. O velho acariciou o pequeno na cabeça e virou para ele dizendo para chamá-lo de avô e também para segui-lo. A partir desse momento, esse velho se tornou a família do jovem. O garoto chamava de avô e caminhava com ele pela rua sob uma forte chuva. O cara pensou que seria uma vida simples e normal, mas há 2 anos o idoso foi embora sem se despedir. O avô deixou um bilhete no qual estava escrito que o clã tinha problemas, então ele teve que ir. Ele também deixou uma caderneta de poupança com bastante dinheiro na conta e se dirigiu ao garoto como Jian Shen. Esse cara é nosso personagem principal. Ele esfregou a cabeça com cansaço, dizendo que em qualquer história em quadrinhos sobre clãs esse clichê é desprezado. De repente alguém bateu forte na porta. O protagonista não entendeu quem poderia bater na porta de alguém a essa hora. Então ele gritou perguntando se a pessoa atrás da porta tinha consciência que eram 2 da manhã. Jian, se aproximando da porta da frente, olhou pelo buraco e viu uma menina que batia alto na porta da frente. O rapaz ficou surpreso com o fato da menina estar batendo tão forte. Perguntou se ela tinha algo tão urgente. Então o cara viu através do buraco como aquela garota estranha começou a subir na porta. Ela, com uma voz assustadora, ordenou que as pessoas abrissem a porta, pois ela sabe que tem gente lá. O protagonista foi coberto de gotas de suor frio e pegou ansiosamente seu telefone, dizendo que essa menina era doente mental ou algum tipo de perseguidora. Ele decidiu que precisava escrever algo para o vizinho e começou a digitar uma mensagem para a senhorita Hong, dizendo que se ela não estivesse em casa então era melhor não voltar, pois havia uma pessoa perigosa em sua porta. Nesse momento o jovem foi tomado pelo medo e começou a suar frio depois de ler as mensagens da senhorita Hong. Ela respondeu que estava em casa, mas quem está batendo em sua porta não é uma pessoa. Jian congelou horrorizado. Aquela garota estranha continuou pendurada na porta e bateu alto nela. Enquanto isso, a senhorita Hong rastejou de volta tentando escapar do monstro. Ela tremia por toda parte e cobria sua boca com a mão tentando não fazer barulhos, mas ela acabou deixando escapar a luz do seu telefone e o monstro percebeu que ela estava fingindo que não tinha alguém em casa. Então a criatura novamente começou a bater e perguntar com sua voz assustadora se tem alguém em casa. O monstro, sem conseguir uma resposta, começou a bater a cabeça contra a porta da frente. Hong rastejou para trás e tremeu terrivelmente de medo enquanto o monstro continuou batendo a cabeça contra a porta. Ela ordenou que a senhorita Hong abrisse. A mulher decide escrever uma mensagem para o protagonista, pois ela conseguiu ver o rosto do monstro e a reconheceu. Hong rapidamente escreveu na mensagem que aquela criatura era Li Yiven.
O protagonista congelou por um segundo depois de ler a mensagem de Hong. Ele percebeu que já tinha ouvido esse nome em algum lugar. Neste momento o monstro continuou batendo a cabeça na porta de Hong, pedindo em uma voz maligna para abrir a porta. Para ela, Jian lembrou que Li Yifeng foi uma das vítimas do acidente do ano passado na cidade. O monstro estava sorrindo amplamente e pediu à senhorita Hong mais uma vez que abrisse a porta para ela. Há um ano atrás houve quase a mesma situação. Li Yifeng ainda viva e correu pelo corredor da casa pedindo que pelo menos alguém abrisse a porta e a deixasse entrar. A garota estava sendo seguida por um homem com uma faca. Quando este homem praticamente se aproximou, a menina estava coberta de um forte tremor e gritou para o homem não fazer nada. O homem acusou Li Yifeng de cortar seu rosto, então ele prometeu que ela pagaria por isso. A garota continuou a bater na porta da frente de um dos apartamentos implorando para abrir a porta e salvá-la. Aquele homem cortou seu vestido com uma faca, causando cortes profundos em suas mãos. Em seguida agarrou Li Yifeng pelos cabelos e a puxou para trás, fazendo com que a menina chorando gritasse de dor. Agarrando ainda mais forte, o homem disse que não bastava bater nessa porta estúpida porque ninguém poderia mais te ajudar. Ele bateu no chão e começou a gritar para a pessoa atrás da porta fechar a porta com força, porque se essa pessoa interferir no seu negócio ela será destruída. O homem gritava que quem saísse ele iria passar a faca. Depois de um tempo a garota continuou pedindo ajuda com a voz cansada. Em seguida o homem levantou a faca acima da cabeça dela e a atacou. Depois ele começou a sair do corredor falando com alguém no telefone que teve um pequeno problema e reagiu em legítima defesa. Aí ele começou a dizer que estava tudo bem e ele ficaria preso por alguns dias. Depois dessas palavras o homem riu alto enquanto Li Yifeng era deixada deitada no corredor. No entanto, algo estranho aconteceu. 7 dias depois o homem que a atacou foi de base ainda no presídio, exatamente na mesma condição que a garota. Voltando à situação atual, Li Yifeng começou a rir e olhar pelo buraco da fechadura. Ela disse que se Hong não abrir ela vai entrar do mesmo jeito. Nesse momento o cabelo do monstro começou a entrar no buraco da fechadura para conseguir abrir. O protagonista estava coberto de gotas de suor frio e deixou seu celular cair. Ele percebeu que a porta do apartamento da senhorita Hong foi aberta. Li Yifeng congelou por um segundo ao ouvir o barulho do celular do jovem caindo no chão. Ela torceu seu corpo de volta e começou a rir. A garota lentamente andou para trás da porta daquele cara e começou a subir pela e bater pedindo para o cara abrir a porta para ela, já que ela sabe que alguém está lá. O rapaz cambaleou horrorizado e xingou sem entender por que ela subiu na porta dele. Então ele rapidamente pegou um bastão de ferro e cerrou os dentes, assumindo uma postura de luta. Depois disso o cara olhou severamente para a porta e começou a gritar a convidando para entrar. Ele perguntou-se. Ela realmente achou que ele tinha medo dela. Então ele gritou que era um cara intocado da mais pura energia e não tinha medo desses espíritos malignos. De repente um sistema com uma interface vermelha apareceu na frente dos olhos do cara, cujo sinal dizia que uma aura fantasmagórica foi detectada e o sistema de transformação demoníaca foi ativo. Depois disso foi anunciado que o sistema foi ativado com sucesso e 100 pontos de energia fantasma inicial serão creditados ao cara. O jovem perguntou por que essa habilidade apareceu com mais de 10 anos de atraso. A placa do sistema piscou e perguntou em voz mecânica se o jovem queria gastar 100 pontos de energia fantasmagórico para invocar uma carta demoníaca. O protagonista franziu a testa nervosamente e lançou um olhar preocupado para a porta da frente. Li Yifeng continuou a bater. Então o jovem cutucou o botão sim dizendo que agora não tem outra escolha. Alguns momentos depois uma máquina caça-níqueis apareceu na frente dos olhos do jovem. Ele imediatamente puxou a alavanca nervoso. A coisa começou a emitir um som característico e as palavras foram parando no lugar. Quando os três pararam no lugar a máquina fez um barulho diferente. Jian já estava congelado de medo e todo o seu corpo começou a ser coberto de fogo. Uma silhueta brilhante apareceu acima de sua cabeça e começou a explodir, mostrando algo semelhante a fogos de artifício. Um reflexo da silhueta brilhante de um urso guerreiro apareceu em seus olhos. Ele ficou surpreso perguntando o que era isso. O cartão vermelho brilhou com luz vermelha e a voz mecânica do sistema perguntou ao jovem se ele queria usar a carta demoníaca agora. O cara congelou por um segundo e depois virou a cabeça para o lado e olhou
para a porta, perguntando se ela tinha parado de invadir sua casa. O sistema chamou a atenção do cara com sua voz mecânica dizendo para ele não se distrair e responder. Jian sorriu inseguro e acenou com a mão dizendo ao sistema que o deixasse sem uso por enquanto. Porque agora ele sabe que tem uma carta demoníaca. Hong neste momento se escondeu atrás de uma cadeira e se pressionou contra a parede tremendo violentamente. Enquanto isso o monstro se moveu para a porta dela novamente e começou a bater alto. Hong chorava muito e uma mão com garras com cicatrizes de cortes começou a abrir lentamente a porta. O monstro começou a se virar para a senhorita Hong em uma voz assustadora e pediu para ajudá-la pois estava com dor. Li Yivin caminhou para encontrar Hong que naquele momento tremia terrivelmente e chorava de medo cobrindo a boca com a mão. O monstro voltou a sorrir estranhamente e pediu com uma voz assustadora para abrir a porta para ela e salvá-la. De repente alguém se aproximou do monstro por trás e começou a cutucar seu dedo indicador no ombro dela. Li Yivin se virou e viu o protagonista sorrindo amplamente. Ele desejou uma boa noite e pediu que ela fosse até ele. O cara correu e fechou a porta. O monstro não acreditou que alguém teria tamanha ousadia. Ela rugiu e começou a perguntar como ele ousou fechar a porta bem na cara dela. Em seguida o monstro começou a bater alto na porta dele novamente, dizendo ao jovem para abrir a porta para ela ou caso contrário ela arrancaria a cabeça desse cara e comeria seu cérebro. O jovem fez uma expressão de desagrado no rosto e rapidamente abriu a porta. O monstro caiu e ele disse que faria o que a garota quisesse mas primeiro ela precisava se limpar. Um sinal vermelho brilhante apareceu e a voz mecânica do sistema relatou que o fantasma está abalado. Então o jovem recebe mais 5 pontos do fantasma. Jian levantou a cabeça olhando para a placa do sistema. O jovem concluiu que ele pode ficar fantasmagórico e causar danos nos próprios espíritos malignos. O monstro desanimado tentou desembaraçar o papel higiênico enrolado em torno dela. O jovem sorriu terrivelmente sem entender por que o sistema não havia lhe contado sobre isso antes. E então começou a puxar suas mãos em direção a ela. O cara pegou o papel higiênico e começou a embrulhar uma nova camada na garota, dizendo que ela nem deveria tentar escapar porque ela acabou de chegar. O prota continuou a desencorajar Li Yivin. Recebeu mais 10 pontos fantasmas, depois mais 7 e em seguida mais 8 pontos fantasmas. O rapaz sorriu levemente e disse ao monstro para não ser tímido, e se ofereceu para irem juntos ao banheiro. Li Yivin rugiu e disse ao jovem para parar de rasgar papel higiênico com as mãos. Ela começou a gritar ainda mais alto falando que estava aqui para acabar com os jovens. Jian fez uma expressão assustadora e parou ela dizendo para esperar. Em seguida o cara colocou o dedo indicador na frente dele e começou a cutucar na direção do monstro, mandando ela olhar para trás primeiro. O monstro estava coberta de gotas de suor frio e lentamente começou a se virar. Li Yivin se olhou no espelho e viu o reflexo do seu rosto. Ela gritou horrorizada e começou a se mover lentamente para trás, dizendo que não entendia por que havia um monstro no espelho. Jian enfiou os dedos indicadores nos ouvidos falando e horrorizado que esse demônio gritava muito alto. De repente a trama ganhou outras cores. O monstro chorando caiu nos braços do protagonista e começou a reclamar do seu próprio reflexo. Ela disse que o fantasma mostrou seus dentes e garras para ela. O protagonista estava surpreso enquanto o monstro trêmulo estava abraçada a ele. A menina tremeu violentamente dizendo que ela estava muito assustada. De repente o prota agarrou ela pela mão garantindo que não precisava ter medo, e apenas segurasse sua mão que ele a livraria do tal fantasma. Nesse momento o monstro estava sorrindo e dizendo palavras de gratidão para aquele cara. O protagonista caminhou rapidamente até o telhado conduzindo Li Yivin pela mão. Ele balança abruptamente a cabeça e começa a avaliar a situação no telhado. Em seguida virou-se para o monstro tocando suavemente seus ombros com as mãos. Ele sorriu carinhosamente e disse à garota para ir em frente. Ela olhou para o jovem surpresa e então disse que eles deveriam ir juntos. Um sinal vermelho escuro do sistema apareceu imediatamente anunciando que o monstro havia se apaixonado. E por isso o jovem foi creditado com mais 20 pontos fantasmas. O protagonista olhou para Li Yivin e acariciou sua cabeça enquanto o monstro pedia que ele ficasse e lidasse com o monstro de espelho. De repente o jovem a empurrou bruscamente e disse para ela não dizer nada. O protagonista, ao perceber que ela já estava caindo do telhado, desanimou completamente. O sistema imediatamente piscou um sinal vermelho e relatou em uma voz mecânica que o fantasma havia sido enganado e jogado
Então o próprio jovem recebeu mais 30 pontos fantasmas. O cara foi até a beira do telhado e olhou para baixo perguntando se era verdade que o monstro não ia sobreviver. Lee Even caiu com uma forte batida em cima do carro de alguém provocando uma pequena explosão. O monstro estava caído em meio ao fogo e aos destroços do carro. No entanto, depois de alguns segundos deitada, ela de repente abriu os olhos e gritou que o cara era uma pessoa ruim. Depois a mulher começou a pular nos destroços e gritar que acabaria com o jovem da forma mais violenta. O protagonista coçou a sobrancelha com o dedo indicador e concluiu que aparentemente o demônio só poderia ser eliminado se fosse usado a carta. Então ele tirou uma carta demoníaca de guerreiro tigre que brilhava com uma luz vermelha brilhante. O garoto rangeu os dentes e disse que aparentemente não tinha outra escolha. Ele gritou palavras sobre o uso da carta demoníaca e o próprio mapa foi iluminado com uma luz vermelha brilhante. Em seguida uma silhueta brilhante do guerreiro tigre apareceu acima da cabeça do cara. De repente uma placa de interface vermelha apareceu parabenizando e informando ao jovem que ele havia ativado o cartão demoníaco. E dentro de meia hora ele receberia parte do poder do monstro e uma habilidade aleatória. O protagonista estava coberto de gotas de suor frio e rugiu alto. Seus olhos ficaram amarelos e o sistema destacou outra placa de interface vermelha na qual estava escrito que após a aplicação do cartão, 10% da força do demônio permanecerá e também há 1% de chance de herdar uma habilidade especial para sempre. Jian olhou cuidadosamente para suas mãos cheias do poder daquela carta demoníaca. Essa incrível habilidade o surpreendeu profundamente. Ele olhou novamente para a placa do sistema com a informação de que depois de aplicar o cartão, há 1% de chance de herdar uma habilidade especial para sempre. Seus olhos ficaram verdes e adquiriram pupilas como as de um gato. Tudo ao redor do jovem estava coberto de energia brilhante e ardente. O sistema destacou outro sinal que dizia que o jovem havia ativado uma habilidade especial de guerreiro chamada Rugido do Tigre. Enquanto Lee Even estava nos destroços e olhava para o telhado onde o cara estava de pé, ela viu um tornado se formando no telhado a partir de uma energia vermelha brilhante. Ela ficou com medo, mas depois pulou abruptamente no muro do prédio e começou a subir com força segurando a parede de concreto em suas mãos. Ela riu terrivelmente e rapidamente escalou o muro informando ao jovem que ele não ficaria bem. Quando ela já estava quase no telhado, o protagonista apareceu sorrateiramente. A garota se assustou e o chamou de pessoa ruim. O rapaz nesse momento cruzou as mãos à sua frente e sorriu calorosamente, dizendo que ela ainda sobreviveu. Então ele carinhosamente pediu desculpas se referindo ao fato de ter a jogado do 12º andar. Em seguida o jovem estendeu a mão na frente oferecendo ajuda para a garota subir até o telhado. Lee Even sorriu imaginando que iria atacar na hora certa. O monstro lentamente puxou a mão do protagonista pensando que ela apenas o deixaria saber toda a felicidade de cair de uma altura de 12 andares. A morta-Lee agarrou com força a mão do jovem e a apertou. De repente uma dor aguda atravessou seu braço e a mão da menina começou a ser coberta de fogo brilhante, enquanto ela gritava de dor e implorava para ser libertada. Um sinal do sistema apareceu e informou ao jovem que a palma da mão do fantasma estava queimada e o cara recebeu mais 10 pontos fantasmas. Jian neste momento levantou a menina e a apertou com força em seus braços, dizendo que não a deixaria ir sozinha dessa vez. Depois dessas palavras o jovem caminhou lentamente até a borda do telhado e ficou ali. Começou a chover de novo, grandes gotas de frio caíram do céu e relâmpagos brilharam. O rapaz estava parado no limite, segurando Lee Even praticamente sobre o abismo. Então o jovem sorriu docemente e chamou a garota de seu bebê. Concentrando a energia brilhante e ardente da carta demoníaca do tigre, o cara abruptamente jogou a menina do telhado desejando um bom fim. A garota voou novamente. Jian neste momento estava olhando cuidadosamente para baixo para ver como o monstro estava caindo. Ele franziu a testa e sorriu dizendo que sabe que será extremamente difícil acabar com esse monstro. Então o jovem abruptamente pulou do telhado emitindo uma energia dourada e ardente. Ele desnudou suas presas de tigre e gritou que faria seu melhor. O monstro, ao ver o rapaz caindo, ficou paralisada. O protagonista rapidamente alcançou a garota e caiu com ela em uma pilha de escombros, provocando uma poderosa explosão de fogo brilhante. Quando a fumaça começou a se dissipar gradualmente, Lee Even viu aquele cara com olhos dourados de tigre. Jian olhou severamente para o monstro, emitindo energia ardente ao seu redor.
Enquanto a garota neste momento gritava pedidos de ajuda e dizia que estava com dor, a energia verde brilhante começou a se manifestar em torno do monstro e ela continuava gritando e implorando por ajuda. A energia verde brilhante estava saindo de sua boca como fumaça. Jian congelou por um segundo olhando para o monstro, mas logo em seguida abriu a boca e usou a técnica rugido de tigre. A energia brilhante se deslocou para uma e depois colapsou completamente, deixando para trás uma fumaça espessa. A placa do sistema da interface acendeu imediatamente e informou ao jovem que a garota fantasma, ou melhor, o espírito maligno, está sem vida e portanto o cara recebe mais 99 pontos fantasmas. Jian sorriu feliz e depois bateu o punho com a palma da mão de alegria, espantado por ter 99 e mais 110 pontos fantasmas para tarefas passadas. O homem satisfeito concluiu que, pelo que parece, ele recebeu o dobro do que gastou. O jovem estava prestes a sair, mas de repente quase pisou em algum poço. Então ele olhou para esse buraco e coçou a cabeça percebendo que tinha feito um buraco grande no chão. O jovem esperava que isso não causasse pânico. Ele virou os calcanhares e caminhou para casa enquanto a fumaça espessa da energia verde brilhante se dissipava lentamente. Jian caminhou e sorriu suspirando de alívio, garantindo a si mesmo que valeu a pena fazer isso e já que ninguém tinha visto nada então estava tudo bem. O cara colocou as mãos nos bolsos e sorriu aliviado, concluindo que ninguém pensaria que fosse um estudante comum. O protagonista já caminhava pelo corredor escuro de um prédio de apartamentos. Ele parou abruptamente lembrando-se de algo. Um sinal do sistema apareceu na frente de seus olhos. E aquele cara lembrou da marca do espírito maligno. O jovem fez perguntas sobre o que significa o espírito maligno exibido no sistema e qual o seu nível de perigo. Na verdade, ele estava confuso e se perguntando se havia alguém mais perigoso do que Li Yifeng. Mas ele decidiu que primeiro cuidaria de si mesmo e depois estudaria o sistema. Neste momento Hong estava choramingando e enxugando as lágrimas que escorriam de seus olhos como um rio. Hong estava lembrando do protagonista e perguntando por que ele foi tão estúpido de pular do prédio. Ela pensou que obviamente alguém que pula de 12 andares não está mais vivo, mas de repente, o sorridente Jian Shen apareceu atrás de Hong. Ele disse que ela não deveria se preocupar pois esse fantasma não a incomodaria mais. Hong estremeceu de medo depois de ver o garoto na frente dela. Lágrimas começaram a fluir de seus olhos novamente e ela perguntou se realmente era ele. Jian sorriu estranhamente e disse que é claro que era ele. Hong neste momento correu até o garoto e o apertou firmemente em seus braços. A mulher começou a chorar relatando que ela pensou que Jian não tivesse mais vivo. Ele ficou muito vermelho e olhou para cima docemente. Depois de alguns momentos o protagonista se libertou do abraço da senhorita Hong e então se virou para ela muito nervoso. O garoto começou a suar frio e sorriu perguntando se poderia pedir um favor a ela. Hong olhou sedutoramente para Jian Shen e perguntou o que ele queria que a garota fizesse. Ela disse que ele poderia pedir qualquer coisa já que ele salvou sua vida. O protagonista sorriu ligeiramente e estendeu o dedo indicador à sua frente dizendo que não era nada grave. Ele só queria que a senhorita Hong não contasse a ninguém sobre o que viu hoje. Hong colocou o dedo indicador nos lábios dizendo com uma voz sedutora que com certeza iria guardar seu segredinho. Em seguida ela fala que o garoto não tinha com o que se preocupar e então gentilmente passou o dedo indicador sobre seus lábios. Depois disso a senhorita Hong disse em uma voz de paquera que ela conhecia Jian muito bem, e ele era claramente um cara bom, então ela não contaria a ninguém. O protagonista ficou muito vermelho com as ações da garota. A senhorita Hong correu para o lado e disse ao jovem para esperar um pouco porque ela tinha uma surpresa. Ela queria dar algo a Jian, então a garota se ajoelhou continuando a procurar o presente. A menina se perguntou onde tinha colocado. Depois de alguns instantes a garota alegre pegou o certificado de propriedade e disse que ela tinha encontrado. Hong abruptamente entregou o certificado de propriedade para o protagonista dizendo para ele ficar. Jian foi coberto com gotas de suor frio e agradeceu a senhorita Hong. O garoto estava muito preocupado porque lembrou que a mulher geralmente aluga este apartamento para ele, e se ele aceitar vai acabar com o ganho dela. Ele não acha justo aceitar isso só porque a salvou. Hong estava triste por ele recusar e perguntou se o garoto não gostava daquele apartamento. Então ela distribuiu mais 5 certificados de propriedade de imóveis em suas mãos, mostrando que ainda tem muitas propriedades. Jian abriu a boca de tanto choque que até a baba começou a voar.
Os olhos do prota se voltaram para a garota quando ele viu a quantidade de documentos nas mãos das meninas. Neste momento o cérebro de Jian estava completamente diferente e ele começou a ver a senhorita Hong sentada num trono de ouro, onde ela olhava majestosamente para ele e o chamava de bebê, dizendo que tinha ouvido que o garoto queria ganhar dinheiro fácil. Depois de todos esses acontecimentos, o protagonista já estava em casa sentado no sofá e procurando algo em seu computador depois de ler algumas informações. Jian franziu as sobrancelhas dizendo que depois dos últimos eventos desta noite pode-se concluir que espíritos malignos ainda mais perigosos aparecerão no futuro. Após um certo período de tempo o sistema apareceu na frente dos olhos de Jian Shen e anunciou que o tempo de transformação havia acabado. O protagonista reteve 10% do poder da carta demoníaca sem receber uma habilidade especial. Depois de ler as informações do sistema, o garoto começou a refletir que a única maneira de se tornar mais forte agora é usar o sistema demoníaco. Caso contrário, ele se tornará a mesma vítima que os outros. O jovem também entendeu que após o vencimento do cartão demoníaco, ele só seria capaz de lidar com o básico. Após essas reflexões, Jian começou a tocar rapidamente os dedos no teclado, pensando que precisava descobrir quais outros assassinatos haviam ocorrido na cidade recentemente. Depois de inserir um pedido de notícias sobre os assassinatos na barra de pesquisas, ele clicou no primeiro link que relatava informações sobre o caso de um assassinato brutal na cidade. Jian descobriu que 3 pessoas foram atacadas e seus corpos foram despejados na casa, nas escadas e na beira da estrada. Além disso, todas as vítimas estavam gravemente desfiguradas e sem pele, como se o assassino tivesse algum tipo de obsessão. Jian continuou a ler as notícias sobre o que aconteceu na cidade e percebeu que todos esses casos eram muito semelhantes. Ainda tinha a técnica de Li Yuan, que era bater na porta de outras pessoas e depois atacar aqueles que estavam atrás dela. O protagonista concluiu que este fantasma está obcecado em desfigurar pessoas, então ele olhou para o mapa onde tinha a rua Tianfu fazendo outra conclusão, que foi que esse caso que aconteceu muito perto da universidade. Ele disse que nesse caso seria possível ir lá amanhã depois que terminar sua aula. O jovem fechou o notebook e expressou preocupação. Ele esfregou sua testa com o dedo nervosamente pensando que ele não poderia simplesmente sentar e esperar que o fantasma viesse até ele. O garoto acreditava que precisava encontrar o monstro primeiro. Assim que o jovem pensou sobre isso, seus olhos se iluminaram com uma luz verde brilhante e ele se tornou um felino novamente. No dia seguinte na Universidade de Jiangxi, 2 meninas estavam discutindo quão bem tinham saído ontem no clube. Outra garota do lado relata que ela ainda tinha uma leve ressaca depois de ontem. Ela também diz que depois que a amiga desligou, muitos rapazes vieram até ela e perguntaram por seu número de telefone. A outra garota sugeriu que eles se apressassem senão seriam forçados a escrever uma nota explicativa. Jian passou por essas meninas e sorriu levemente, pensando que era bom que seu velho não estivesse aqui, caso contrário ele já teria perdido os olhos. Depois de algum tempo Jian caminhou pelo corredor da universidade. De repente alguém o chamou. O protagonista se virou e viu 2 garotas chamadas Yang Shan e Lin Yue. Neste momento multidões de rapazes observavam as meninas da janela do escritório. Lançando olhares invejosos para o protagonista, eles viram como as meninas se aproximaram do jovem. Os rapazes exclamaram em coro chamando as meninas de deusa Yue e deusa Yang. Alguns desses caras até disseram que Jian teve muita sorte. Quando tais belezas se aproximaram do protagonista, Yue sorriu feliz e entregou a Jian algo brilhante em suas mãos. Ela disse que sua mãe havia buscado isso para ele no templo taoísta, estendendo um objeto mágico em forma triangular. Yue diz ao prota para usar este amuleto perto de seu corpo e não tirá-lo. Jian estendeu a mão até a garota e agradeceu. Ele pega o amuleto em suas mãos e percebe uma coisa. No momento em que tocou o amuleto, o espírito maligno em seu corpo ficou alarmado. Então Jian continuou a examinar o amuleto do templo taoísta. Yue coloca 2 dedos indicadores juntos e sorri timidamente relatando que houve muitos assassinatos na cidade ultimamente. Portanto, o garoto deveria ficar em casa. A jovem Yang abriu a boca em choque com o que ouviu. Então ela correu até Yue em um passo rápido e cobriu sua boca com a mão e gritando indignadamente seu nome. O protagonista ficou perdido só observando a cena à sua frente.
Em seguida Yang começou a puxar de novo a garota ao lado, e Wei se despediu de Jian e disse que era hora de ir, mas ela o lembrou que o garoto não deveria sair à noite. Quando as meninas saíram, Jian coçou sua bochecha com o dedo indicador e presumiu que Wei também sabia sobre os fantasmas. Depois de um certo período de tempo, Yang trouxe a garota para algum escritório e começou a incomodar sua amiga com seu olhar severo e indignado. Lin Wei, segurando sua garganta, suspirou ruidosamente e disse que Yang quase a estrangulou. Yang colocou as mãos em seus quadris e se aproximou de Lin Wei. Batendo de indignação, a mulher então começou a gritar, informando que ela havia violado as regras estabelecidas pelo vazamento taoísta. Wei baixou o olhar e franziu os lábios, e então juntou os dedos indicadores como se estivesse envergonhada e disse que era apenas um talismã. Então ela achava que não tinha dito nada demais. Yang estava indignada e começou a cutucar a testa de Lin Wei com o dedo indicador, dizendo que iria lembrá-la de que Jian era um cara comum que não sobreviveria se encontrasse um fantasma. Yang também disse que Jian não é como Wei ou sua família, sem mencionar o status de Wei no mundo de pessoas estranhas. A garota olhou para o lado novamente e disse que ela apenas trata Jian como seu amigo e nada mais. Yang, ouvindo isso, ficou ainda mais irritado e então começou a dizer que amigos comuns não dão talismãs de espíritos malignos. A menina franziu ainda mais as sobrancelhas e continuou falando que este talismã poderia ser vendido por 2 milhões no mercado negro. Lágrimas brotaram nos olhos de Wei porque ela só pensava que esse talismã salva vidas e por isso foi entregue ao protagonista. A garota lembrou de uma situação de sua infância em que um homem tentou sequestrá-la, mas Jian não o deixou fazer isso e bateu naquele homem gritando para que ele deixasse Wei em paz. A garota estava pensando que se não fosse por Jian ela nem sabe o que teria acontecido. Depois de um certo período de tempo, o protagonista jogou esse talismã em sua mão, concluindo que parece que realmente há uma força neste mundo capaz de lidar com aqueles fantasmas. Então ele colocou o talismã triangular no bolso da calça e foi para a aula, pensando que este mundo ainda não revelou sua existência e provavelmente isso tem a ver com o que o sistema definiu. Na tela vermelha brilhante do sistema foi escrito que o fantasma devora as pessoas e o demônio devora fantasmas. Quando Jian entrou na sala de aula, seus colegas de classe receberam o jovem com gritos. O protagonista ficou assustado com uma multidão de colegas invejosos e muito barulhentos que estavam avançando sobre ele. Um desses colegas de classe chamou Jian de uma pessoa ruim e disse que ele estava familiarizado com tais belezas e nem mesmo apresentou a eles. Outro colega descontente disse a Jian Shen para não chamá-lo mais pois ele estava muito ofendido. O cara também chamou Jian de mulherengo, não de amigo, ameaçando que bateria nele aqui mesmo. De repente o chefe do grupo chamado Zen bateu com força na mesa. Ele então começou a gritar perguntando quando ia começar a aula e mandou que todos os alunos fechassem a boca, pois as aulas começariam. Após ouvir as palavras de Zen, aqueles alunos insatisfeitos imediatamente se calaram e cobriram suas bocas com as mãos. Nesse momento valentão Zen se aproximou de Jian, que estava coberto de gotas de suor frio e com medo do cara. O protagonista notou que o cara era muito alto. Ele diz mentalmente que a família de Zen tem muito dinheiro e isso significa que eles se alimentam bem. Zen sorriu estranhamente e baixou ligeiramente a cabeça para o protagonista, perguntando se ele estava familiarizado com Lin Wei. Então o valentão anunciou que haveria uma festa em sua casa em alguns dias e Wei estaria lá. Ele perguntou se Jian queria ir. O jovem recusou firmemente, dizendo com todas as palavras que não estava interessada. O homem se virou franzindo as sobrancelhas e perguntando novamente ao protagonista se ele não queria ir. Então ele disse ironicamente que se lembrava que Jian tinha um emprego depois da universidade. Depois disso ele riu em voz alta. Jian virou a cabeça para o chefe e falou com um sorriso que ele estava certo. Em seguida o protagonista falou que não era um garoto mimado como ele, e nem ganhava dinheiro do bolso do pai rico. Ao ouvir tais palavras dirigidas a ele, Zen imediatamente se irritou e virou-se para Jian perguntando se ele havia se confundido. 2 outros estudantes cercaram o prota, que vendo esses 2 caras só conseguiu rir. Então ele disse que seus cachorros pareciam muito fiéis. Zen imediatamente explodiu de raiva e aqueles 2 caras sorriram terrivelmente. Um desses caras perguntou a Jian Shen se ele entendia com quem ele estava entrando em falando agora. O outro jovem aconselhou severamente que Jian não entrasse no seu caminho.
O primeiro jovem mandou que o protagonista se desculpasse imediatamente com Zen. Jian franziu a testa e olhou cuidadosamente para esses jovens. Em seguida lançou um olhar para o homem de pé atrás dele. O prota sorriu e começou a esticar os músculos de seus braços perguntando a esses capangas se eles queriam uma luta. O garoto ainda falou que a essa altura não tinha como não lutar, mas lembrou aos capangas para não chorar depois, e também não deveriam implorar por misericórdia. Quando o protagonista estava prestes a bater nesses caras, alguém de repente atraiu a atenção dos estudantes. Jian lançou o olhar para o lado e um idoso de óculos apareceu na plateia, dizendo que na verdade queria contar boas notícias a todos os alunos. O idoso alegremente ergueu o dedo indicador anunciando que o pai de Zen havia patrocinado uma viagem de um dia para sua vila. Além disso, o idoso notou que a remessa será amanhã após as aulas e todos serão absolutamente livres. Depois de ouvir isso, os alunos começaram a gritar alto de alegria. Alguns deles gritaram que viva o Sr. Zen, e alguém disse que ele não podia acreditar que era um feriado. O protagonista neste momento franziu a testa se perguntando se o pai de Zen realmente poderia ser tão gentil. Depois de um certo período de tempo, este idoso levou os estudantes para a sala. Ele falou que hoje eles vão continuar falando sobre o prato antes de executar. Então o velho orientou os alunos a escreverem a primeira palavra nova em uma língua estrangeira. Neste momento o protagonista foi atraído por outra coisa. Ele viu que um de seus colegas estava emitindo a energia verde brilhante e fantasmagórica de um espírito maligno. Os olhos de Jian Shen instantaneamente se transformaram em gatos novamente e se transformaram em uma luz verde brilhante. Seu rosto estava coberto de gotas de suor frio e ele olhou para a parte de trás da roupa de um homem e viu as impressões de palma verde brilhante. O protagonista concluiu que o valentão Zen realmente tinha problemas. No final da noite, o jovem caminhou ao longo de uma rua onde todos os tipos de lixo estavam dispersos. Depois de afastar um pacote, Jian disse que este lugar é muito sujo. Ele caminhou ao longo da rua Tianfu e olhou ao redor cuidadosamente. Depois de um tempo, o protagonista parou e virou para o sistema pedindo que ele mostrasse seu equipamento. A voz mecânica imediatamente concordou e em seguida uma placa vermelha brilhante apareceu, na qual estava escrito que Jian é o mestre do sistema e tem 9 unidades de energia escura. Também disse sobre as cartas demoníacas que ele tem. Entre essas cartas estava o espírito da Piton vermelha com uma estrela e o rei demônio também com uma estrela. O prota lê cuidadosamente o sinal e depois fez uma expressão de desagrado dizendo que os fantasmas são tão pesados que ele não sabe se 2 cartas são suficientes. De repente um homem chamou o jovem perguntando se ele estava procurando alguém. Jian sorriu docemente e pediu desculpas. Em seguida colocou o dedo indicador para o lado perguntando ao homem sobre qual casa Zen Mei morava. O homem ficou paralisado e fez uma expressão estranha em seu rosto. Em seguida fechou sua janela gritando que ele não sabia de nada, então mandou que o garoto fosse embora. O protagonista olhou pensativo para o apartamento construído em sua frente. Ele se perguntou por que esse homem ficou tão assustado quando ele chamou o nome de Zen Mei. O garoto olhou ao redor e achou que esse lugar não é tão simples como ele pensava. Jian desviou o olhar dizendo que está tão frio aqui que mesmo à noite não há um único transeunte. De repente o garoto sentiu um cheiro estranho e percebeu que era o cheiro de desinfetante. Parecia que o cheiro vinha daquele edifício. Então o protagonista não pensou 2 vezes e entrou nesse prédio. O jovem caminhava pelo corredor e continuava a sentir o cheiro infectado. Jian chegou na porta e assim que entrou viu uma criança pequena em uma gaiola comendo macarrão. O prota se inclinou para aquela menina e perguntou por que ela estava olhando para o corredor enquanto comia macarrão. A menina levantou os olhos e fez uma expressão assustadora. Ela ordena que Jian vá embora porque ele assustou seu amigo. O protagonista ficou um pouco confuso e perguntou que amigo ela estava falando. Ele até olhou para o lado procurando o amigo dessa garota com os olhos. Jian acenou com a cabeça de um lado para o outro e se levantou levemente apoiando as mãos em seus joelhos. Jian perguntou a essa garota se este corredor não estava vazio. A menina respondeu firmemente que seu amigo tinha acabado de estar aqui, mas Jian o assustou com sua chegada. Após essas palavras, a menina pegou macarrão com pauzinhos e começou a comê-los. O protagonista se levantou em uma pose estranha e foi coberto com gotas de suor frio. De repente uma mulher se levantou e se aproximou da menina, perguntando com quem ela estava falando ali. Então essa mulher se aproximou da gaiola e perguntou a Jian o que ele estava fazendo aqui tarde da noite.
O protagonista se dirigiu àquela mulher como sua irmã e perguntou se ela conhecia um vizinho chamado Zenmei. A mulher que ouviu esse nome franziu a testa horrorizada e foi imediatamente tomada pelo medo. Em seguida ela acenou com a mão em desagrado e disse com firmeza que não conhecia tal coisa, então ela mandou que Jian fosse embora. O jovem começou a pensar que todos aqui são completamente arrogantes. Depois disso ele desviou o olhar e decidiu que tentaria descobrir algo nos 2 andares superiores. A mulher continuou a tremer, mas pegou a maçaneta da porta e abriu a gaiola levemente. Ela se inclina para fora e chama o protagonista bem baixinho. Jian, que já estava saindo, ouviu a mulher e se virou. A mulher, coberta de suor frio, disse que se alguém no corredor perguntasse ao jovem se era bonita, então ele não deveria prestar atenção nisso e apenas correr o mais rápido que podia. O prota perguntou surpreso por quê ele tinha que correr. A mulher fez uma expressão ainda mais assustada no rosto e explicou com uma voz assustadora que se dissessem que esse monstro era feio, então ela enlouquecia e cortava a pessoa em pedaços. O protagonista se surpreendeu, mas não parecia estar com medo, então perguntou o que aconteceria se ele dissesse que o monstro era bonita. A mulher respondeu que então o monstro deixaria com o rosto igual ao dela. Jian disse que isso era interessante. Em seguida ele perguntou mentalmente se todo fantasma poderia ter um mecanismo de gatilho. O jovem deixou a mulher para trás e caminhou para a frente. Depois parou abruptamente quando viu fluxos de energia vermelha brilhante à sua frente. Ele pensou por alguns segundos e imediatamente correu pelas escadas seguindo esses fluxos de energia vermelha. De repente um homem-monstro apareceu na frente do rosto de Jian. O jovem o arrancou do teto e jogou o bicho no chão. O monstro revirou os olhos e uma poça de líquido vermelho se formou sob ele. O protagonista neste momento continuou a andar e dizer que aqui está muito frio. De repente outra silhueta apareceu na frente de Jian. Ele congelou horrorizado, imaginando que era outro monstro, mas percebeu que era uma garota viva que estava ferida. A menina caiu bem nos braços de Jian. Ele gritou alto agarrando a garota. Alguns segundos depois ela gritou e disse que estava com dor. A menina olhou cuidadosamente para Jian e desceu ao chão. Ela agarrou firmemente a mão de Jian e então rapidamente correu dizendo que ele deveria segui-la. O prota não entendeu nada e perguntou à garota o que estava acontecendo. A menina respondeu que se ele quisesse sobreviver então não deveria fazer perguntas. Depois de algum tempo, Jian e aquela menina já estavam perto do corredor que leva aos poços tubulares. Ele perguntou por que eles não vão para a saída. A mulher respondeu que o monstro iria bloquear a entrada e eles não sobreviveriam. Nesse momento o personagem principal estava pressionado perto dos melões da garota. Ele ficou muito constrangido e se dirigiu a ela como irmã. A mulher não deixou que ele completasse sua pergunta e mandou que o garoto fechasse logo a boca. Ela ergueu 2 dedos à sua frente, que instantaneamente ficaram cobertos de energia brilhante e ardente. Então essa menina pegou um pequeno pergaminho com glifos mais altos e o tocou com os dedos. No mesmo momento o pergaminho começou a ser coberto com energia brilhante e ardente. Em seguida a garota apertou o pergaminho cheio de sua energia entre o dedo indicador e médio. Com uma voz poderosa ela se dirigiu ao poder superior pedindo que os abençoe e os esconda de todos os infortúnios. Depois dessas palavras a menina colou o pergaminho na parede. Ela imediatamente se iluminou com energia e gradualmente selou o buraco. Quando o buraco na parede já estava fechado, a menina explicou que os talismãs só conseguem esconder a raiva dos seres vivos. Então Jian não deve fazer nenhum som se quiser sobreviver. O rapaz permaneceu em silêncio. Neste momento tudo no corredor foi iluminado com uma luz verde brilhante. Devido à densidade os fluxos de energia Zenmei passou pelas fotos de algumas meninas coladas na parede e saiu. Em seguida essa mulher começou a passar uma faca nessas fotos e cortá-las, fazendo a famosa pergunta se ela era bonita. Zenmei avançou continuando a cortar fotos com sua faca e pediu para respondê-la sobre sua beleza. A garota volta a perguntar se ela era bonita. Neste momento o homem todo cortado com uma faca estava caído no chão e não se mexeu mais. Zenmei se aproxima desse homem e pergunta novamente se ela era bonita. Então ela o cortou bruscamente com sua faca, o deixando sem cabeça em uma poça de líquido vermelho. O protagonista e a menina congelaram com olhos esbugalhados de horror e cobertos de gotas de suor frio. A mulher com a faca deixa marcas de líquido vermelho no chão e caminhava para frente enquanto perguntava onde estava se escondendo a outra pessoa.
Ao lado dos canos estavam Jian e aquela menina. Eles estavam se escondendo e Zenmei perguntou onde esse homem estava e pediu para responder se ela era bonita. Depois de algum tempo, Jian e a garota saíram de seu esconderijo cobertos de fogo. O prota caiu no chão respirando aliviado, acreditando que aquela mulher finalmente tinha ido embora. A menina sorriu levemente e estendeu a mão para Jian e pedindo que ele a deixasse se apresentar. Ela disse que seu nome é Shen Shui e ela é especialista em vários fenômenos sobrenaturais. O protagonista congelou por um segundo e uma gota de suor frio rolou por seu rosto. Shen sorriu e disse que talvez Jian pense que ela é anormal, mas na verdade o garoto estava se perguntando se existia mais pessoas nesse setor de procurar monstros. Em seguida ele olhou para a mão que Shen estendeu e pensou que ele nem sabia o que ela pensava. Jian então agarrou a mão de Shen com força e se levantou. Shen imediatamente virou para o lado e disse que a mulher com a faca estava andando lá por trás mas poderia voltar. Então ela pediu que o protagonista ficasse perto dela e assim ele teria uma chance de sobreviver. Jian não escondeu sua surpresa e passou a seguir Shen. A garota estava andando na frente relatando que eles precisavam descobrir onde estava a saída do prédio. De repente o monstro que se chamava Zenmei estava no teto e apareceu bem na frente deles. Shen imediatamente gritou para o jovem ter cuidado já que ela estava em cima. Zenmei com uma faca na mão desceu e sorriu assustadoramente. Ela estava examinando Shen e o protagonista com seu olho vermelho. O monstro com uma voz assustadora começou a dizer que tinha uma pergunta. O reflexo de Jian apareceu nos olhos dessa mulher assustadora e ela perguntou se era bonita. De repente esse monstro com uma faca na mão empurrou os pés em teto e voou para Jian e Shen. Sorrindo terrivelmente e piscando seus olhos vermelhos, Zenmei voou em direção aos caras perguntando novamente se ela era linda. Shen neste momento estendeu a mão na frente dela e sua mão foi instantaneamente coberta com sua energia de fogo. Shen estava se preparando para atacar e segurou o pergaminho com as duas mãos cobertas de energia dourada. Ela começou a falar sobre como o poder do céu flui em seu corpo e é hora dela mostrar sua força e habilidade. De repente Shen colocou o punho na frente dela e atacou aquele monstro assustador chamado Zenmei. A especialista gritou as palavras sobre o talismã dourado e tudo ao redor foi coberto com fogo preto. Zenmei cambaleou quando Shen derrubou a faca de suas mãos. Jian neste momento encheu os olhos em choque começou a bater palmas, falando sobre como era legal. Alguns instantes depois todo o peso de Shen caiu sobre o protagonista e ele gritou que a menina nem sequer resistiu aos golpes, e voltou cheia de escoriações. Shen fez uma expressão de culpa dizendo que estava ficando sem poder espiritual. Talvez seja por isso que ela não foi capaz de derrotar este Zenmei. A mulher começou a dizer ao protagonista que ele tinha chance de escapar e chamar a polícia. Jian estava exausto no chão. Neste momento Zenmei começou a caminhar lentamente até sua faca e a pegou em suas mãos. Em seguida ela foi na direção do protagonista chamando de irmão. Jian abriu a boca horrorizado. Zen sorriu e colocou a mão em seu peito perguntando ao irmão Jian se ela era bonita. O protagonista estava com muito medo e respondeu horrorizado que Zenmei tinha uma beleza sobrenatural. O monstro ouvindo as palavras de Jian começou a abrir seu olho vermelho e sorriu assustadoramente. Ela começou a rir em voz alta perguntando com uma voz ainda mais assustadora se era verdade que ela era bonita. Shen começou a gritar dizendo ao monstro para parar, então ela correu para frente e gritou com Jian dizendo para ele correr mais rápido. O protagonista estava quase correndo quando ouviu o aviso de Shen que se ele respondesse às suas perguntas o monstro o destruiria. Nesse momento o monstro correu para frente emitindo uma energia branca brilhante. Ela terrivelmente repetiu que o protagonista disse que ela era linda. O jovem conseguiu se esquivar a tempo da faca do monstro, e pediu que o monstro parasse. Ele começou a falar que não a chamou de bonita e disse que a mulher tinha sérios problemas no ouvido. O jovem continuou falando nervosamente que estava sendo irônico quando disse que ela era bonita. Os olhos de Zenmei se iluminaram com uma luz vermelha ainda mais brilhante, e ela sorriu terrivelmente e tentou atacar Jian novamente pedindo para deixar torná-lo bonito. O monstro falou que Jian teria sorte e começou a rir em voz alta. De repente o protagonista agarrou Zen pela mão que tinha a faca e perguntou se ela queria fazê-lo feliz. Então ele jogou aquele monstro assustador em seu ombro e ela gritou continuando a piscar seus olhos vermelhos. Jian correu pelo corredor segurando Zenmei em suas costas e dizendo que eles iriam se divertir. Shen viu essa cena e ficou paralisada de choque. Depois de um tempo,
O protagonista chutou a porta de madeira com o pé sugerindo que Zen pode não conseguir contê-lo. A assustadora Zen pôde olhar para Jian com seus olhos vermelhos e começou a perguntar se ele queria fazer algo com ela porque ela era bonita. O monstro esbugalhou os olhos e chamou o jovem de valentão, em seguida pediu para deixá-la sair. O cara continua a segurar Zen meio com força e de repente aparece atrás das costas dela. A garota não esperava por isso e abriu a boca em choque. O sistema imediatamente começou a relatar que o jovem primeiro recebeu 17 pontos de energia espiritual 2 vezes e depois recebeu mais 13 pontos de energia espiritual. Jian continuou a sorrir e pediu à garota para deixá-lo conhecer a fundo sua beleza. Ele estava lentamente movendo seus lábios para mais perto do rosto deste Zen, e a garota ficou pensando se ele realmente queria algo a mais com ela. Então ela perguntou se Jian realmente queria fazer isso. O protagonista continuou a flertar, sugerindo que eles fossem para algum lugar mais íntimo. Jian tirou sua língua para fora e continuou tentando se aproximar da garota com um beijo enquanto ela estava se esforçando para escapar. O sistema neste momento relatou que Jian havia recebido mais 8 pontos de energia espiritual. Ele achou que estava dando certo, então aproximou sua língua cada vez mais daquela mulher assustadora. Zen Mei continuou a lutar e gritar alto, ordenando que Jian se afastasse dela, até que o monstro percebeu que ainda estava com sua faca. Ela começou a pensar por um segundo que poderia acabar com o garoto usando essa faca. Depois disso ela conseguiu imediatamente colocar a faca na frente dela. O protagonista congelou por um segundo, apoiando sua bochecha e lábios na lâmina da faca de Zen. A garota sorriu levemente e perguntou se ele estava com tanta pressa para se divertir com ela. Em seguida Zen começou a pressionar a lâmina de sua faca nos lábios de Jian e disse para ele não esquecer de fechar a porta. Neste momento, Shen estava caminhando lentamente pelo corredor segurando sua ferida. Ela estava com muito medo e se perguntou se o protagonista estava tentando salvá-la. Shen também concluiu que uma pessoa comum precisa de grande coragem para resistir a um fantasma maligno. A assustadora Zen Mei neste momento pulou em Jian e enrolou firmemente suas pernas em torno dele. O monstro começou a pressionar sua faca no rosto tenso de Jian e mordeu o cabo da faca com os dentes. O protagonista ficou horrorizado olhando para o rosto assustador de Zen. A menina olhou com seus olhos vermelhos brilhantes para Jian, dizendo que se ele a quisesse, então teria que ficar igual ela. A lâmina fria da faca começou a pressionar contra a garganta do assustado Jian. Ele se viu coberto de gotas de suor frio e pensou que quanto mais ele provocasse Zen Mei, mais rápido ela cortaria sua garganta. Então o jovem percebeu que esse era o momento de usar sua carta na manga. Ele pegou o cartão demoníaco e decidiu começar a trabalhar. O mapa da Piton vermelha se iluminou com uma luz dourada brilhante e começou a queimar gradualmente. Jian rugiu e a silhueta daquela Piton vermelho apareceu acima de sua cabeça. Ele franziu as sobrancelhas gritando que estava usando o poder do cartão vermelho. O garoto se virou para a Piton vermelha e correu para a batalha. Jian instantaneamente se transformou e escamas apareceu em seu rosto juntam presas. Ele franziu a testa e começou a expelir chamas de sua boca. O sistema imediatamente piscou um sinal com uma notificação de que a primeira carta escolhida é o poder do caminho demoníaco. O protagonista tinha um poderoso fluxo de energia brilhante através do assustador monstro. Ele estava completamente coberto de energia de fogo e se dirigiu a Zen Mei como irmã. Então ele perguntou por que ela estava tão fixada em sua própria aparência. Zen apertou sua faca em sua mão e disse com raiva que ela e Jian são feios. Então ele deve entender como é quando os outros olham para ele com condenação. O protagonista não deu ouvidos às suas palavras e se aproximou dela com um sorriso no rosto. Ele agarrou sua mão que segurando a faca e o monstro abriu os olhos em choque. Jian perguntou se ela não estava confiante em sua aparência. A menina não respondeu, então ele perguntou se ela precisava de sua ajuda. Para se livrar desse complexo de uma vez por todas, a garota ficou parada com seus olhos vermelhos brilhantes e perguntou com uma voz assustada como ele poderia ajudá-la. O protagonista começou a estender as mãos para Zen, explicando que ela só precisava remover o excesso de tecido em seu pescoço. Ele começou a encontrar as bochechas da mulher com as mãos, informando que ninguém a julgaria mais por sua aparência. A garota fez uma pose pensativamente, lembrando o desenho anatômico de uma pessoa. O monstro falou mentalmente que se falarmos sobre o que está acima do pescoço, de acordo com o desenho anatômico ela fica com a cabeça decepada.
De repente o monstro ficou irritado e atacou Jian perguntando novamente se ele estava insinuando que ela precisava cortar a cabeça. O protagonista se manteve calmo e estendeu a mão coberta de energia ardente. Ele riu e disse que desta vez não teria medo dessa mudança. Em seguida colocou a mão em seu rosto cobrindo-se com uma armadura de dragão vermelha. Quando a mão de Jian estava completamente coberta com escamas vermelhas brilhantes, o jovem colocou a mão para frente e bloqueou o ataque da assustadora Zen. Ela congelou e gritou de horror quando viu Jian agarrar sua faca com sua mão de cobra cobrindo tudo com seu fogo. A menina até tentou agarrar a faca mas falhou e caiu no chão. Jian neste momento pegou a faca pelo cabo e sua mão se tornou normal novamente. Ele olhou para seu braço com leve frustração e disse que mesmo usando essa técnica de armadura em escala, ele poderia facilmente se cortar. O protagonista ofegou e disse que a lâmina era boa. De repente o monstro se levanta e corre em direção a Jian gritando com ele e estendendo a mão em direção ao jovem. Ela disse para devolver a faca a ela. Jian sorriu sorrateiramente e pressionou a faca para ele dizendo que agora ela era a dele. Depois de algum tempo o monstro abriu um pouco os olhos imaginando como ela conseguiu sair do chão e se conseguiu melhorar suas habilidades. Ela primeiro viu a cabeça de Jian e em seguida suas pernas. Depois ela viu o corpo de alguma mulher e disse que esses melões parecem familiar. Foi então que garota percebeu que aquele é seu corpo. A cabeça do monstro estava afastada de seu corpo e ela olhava seu corpo com horror. Neste momento o protagonista estava sorrindo assustadoramente enquanto segurava uma faca em suas mãos. O corpo de Zenmei foi coberto de fogo e gradualmente queimado até os ossos. O sistema imediatamente piscou um sinal vermelho com uma notificação de que o corpo mutilado do fantasma estava se aproximando do seu fim. Também foi relatado que Jian recebe mais 99 pontos fantasmas. Um som alto foi ouvido de uma das portas do corredor. Shen cambaleou de volta horrorizada e depois de alguns segundos ela começou a chorar e enxugar suas lágrimas. A garota pensou que o pior pudesse ter acontecido com Jian. Shen reuniu seus pensamentos e tirou uma pequena lâmina debaixo de suas roupas. Continuando a derramar lágrimas, ela corajosamente correu para a frente gritando que não poderia escapar sozinha. Então ela gritou e chamou pelo fantasma. De repente a garota abriu a porta e empurrou com toda a força. Jian foi atingido e se levantou chorando com um enorme galo na cabeça. Ele disse que só queria abrir a porta para a garota. Shen neste momento abriu a boca e ficou surpresa ao vê-lo vivo. Depois de algum tempo, Jian e Shen estavam caminhando pelo corredor. O cara andou na frente e cantarolou uma melodia afobado e coberto de suor. Shen olhou para ele e perguntou como Jian foi capaz de eliminar o monstro. Jian se virou dizendo que era um segredo. Alguns momentos depois eles encontraram um homem decapitado pelo fantasma. Jian inclinou-se para aquele homem e começou a cutucar seu nariz com um dedo. Ele mandou o homem parar de fingir e se levantar. Em seguida o jovem continuou a cutucar aquele cara no nariz e pedir para ele lhe dar mais poder fantasmagórico. Shen assistindo a tudo isso congelou de horror e torceu sua boca. Jian continuou cutucando o nariz mas o cara não se moveu e continuou deitado. O jovem cheirou o dedo indicador e disse que não fedia como um cadáver. Ele ficou pensativo sobre esperar 7 dias para o cheiro aparecer. Shen abriu os olhos de surpresa e disse que o garoto também era estranho. Jian olhou estranhamente e perguntou por que ela o achava esquisito. O jovem fez uma careta e disse que não era bem assim. A menina começou a pensar que seres sobrenaturais agora vivem em todos os cantos do mundo. Então para muitos já virou um hábito não entender e não aceitar essas pessoas. Shen então pegou seu telefone e olhou pensativamente. A menina encostou o dedo na tela e escaneou sua impressão digital em um aplicativo. Hoje Danan e Yenko são as duas maiores forças. Danan gasta enormes forças e recursos para recrutar seu estranho povo. Já Yenko presta mais atenção em melhorar o sistema interno de seu cliente. Shen entregou seu telefone para Jian e mostrou o aplicativo réu com código para registro. Ela disse que Danan e Yenko lançaram este aplicativo graças a esforços conjuntos. Então o protagonista precisava urgentemente desse aplicativo. Jian foi informado de que ele também poderia tirar uma foto do corpo dos fantasmas mutilados e ganhar pontos por denunciá-lo. O protagonista rapidamente fotografou alegremente os ossos fantasmas e recebeu mais pontos no aplicativo. Além disso, esses óculos
São a moeda corrente no mundo de pessoas estranhas. Jian olhou para o telefone surpreso admirando as novas informações. Então ele começou a inundar Shen com um monte de perguntas. Ele perguntou quantas fotos Shen costuma tirar e se uma foto dele com o elenco é necessário. Depois o jovem perguntou se tudo estava claramente visível na foto e quanto tempo levou para ganhar pontos. Shen ficou sem paciência para tantas perguntas e era incapaz de suportá-la. Então ela estendeu a mão e fechou a boca do garoto dizendo que responderia sobre isso mais tarde. Em seguida ela disse que agora eles precisam sair daqui porque ainda tem um fantasma escondido nesta construção. Jian, ouvindo isso, alegremente acenou com a cabeça de um lado para o outro perguntando a Shen onde mais o fantasma estava. Ela olhou severamente para Jian e disse que agora não era hora de brincar, já que a julgando pela aura poderia ver um fantasma do mais alto nível de raiva aqui. O protagonista fez uma expressão estranha, se perguntando por que a garota de repente se tornou tão séria. Shen, neste momento, vendo a expressão de Jian, abriu a boca de surpresa. O garoto colocou a faca de Zen sobre seu peito e falou que seu avô havia ensinado desde a infância a usar calças que pudessem suportar o seu tamanho. Então o garoto disse que era dever dele proteger os residentes. Jian segurou a faca na frente dele e deu um passo confiante à frente, dizendo que o alvo era um fantasma da mais alta patente. Shen congelou de surpresa, mas então sorriu e disse que Jian salvou sua vida e ela devia isso a ele. Então ela se ofereceu para ir junto. Depois de alguns instantes, Jian perguntou qual andar eles precisavam chegar. Shen respondeu firmemente que para o 7º andar. A garota sorriu novamente e pensou que talvez Jian estivesse certo, que aqueles que uma vez tomaram a decisão de se envolver no sobrenatural deveriam ser responsabilizados. Ela nunca tinha pensado nisso antes. Neste momento, havia pânico na mente de Jian. Ele olhou para a placa do sistema pensando que havia um momento assustador. Faltavam apenas 18 minutos para se transformar em um demônio, então era impossível perder esse tempo. Depois de um tempo, Jian e Shen subiram no elevador passando pelo 6º andar. Depois de subir para o 7º andar, o protagonista viu uma porta com um convite para o salão de beleza. Ele cerrou os dentes pensando que parecia que o cheiro de desinfetante estava vindo daqui. O cara foi em frente e informou Shen que Zenmei pode ter se tornado um fantasma maligno após uma cirurgia plástica fracassada. Ele caminhou até os fios vermelhos com moedas de ouro e os tocou com entusiasmo, perguntando a Shen se pertencia a ela. A garota concordou e disse que os tinha deixado aqui para emboscar Zenmei. Ela lembrou que no momento em que estava prestes a eliminar Zenmei, outro fantasma apareceu e a atacou. O protagonista se levantou e perguntou quem era esse outro fantasma e onde ele estava agora. Shen gritou enlouquecida perguntando se o garota tinha escutado tudo. Ela se acalmou e apontou o dedo indicador para o lado, indicando que ela tinha suspeitas de que o fantasma estava em algum lugar por ali. Depois disso, Shen cutucou o dedo novamente e disse a Jian para olhar para lá. O jovem abriu a boca levemente olhando para o corredor escuro de onde uma aura verde espessa e brilhante estava se espalhando. Jian ofegou e disse que o fantasma tinha uma força muito grande. Ele também disse que esse fantasma está em algum lugar no final do corredor. O protagonista resolveu bater em um dos apartamentos e logo uma mulher chegou à porta. Ela olhou para Jian com um olhar assustador perguntando quem ele era e o que estava procurando. Shen pegou seu telefone e abriu o aplicativo réu para mostrar o documento de identificação dos policiais. Então ela mostrou o dispositivo e disse com um rosto sério que eles receberam uma denúncia de um incidente violento dentro das paredes deste prédio. Então eles pediram à mulher para cooperar com a investigação. A mulher abriu a porta e pediu que eles entrassem. O jovem continua a olhar para o telefone e diz que este aplicativo é fácil de usar. Shen foi em frente e olhou ao redor do apartamento da mulher dizendo que havia um cheiro de mofo no quarto. Depois de caminhar um pouco para frente, ela parou em uma foto da mulher com um homem e uma criança. Jian se aproximou de Shen e disse que parecia uma foto de família. Os olhos da garota ficaram esbugalhados e eles sentiram uma percepção nítida de algo. Shen se virou para aquela mulher e perguntou se não havia mais ninguém na casa além dela. A mulher respondeu que apenas seu filho e ela. O prota olhou para a mulher e perguntou sobre seu filho. Em seguida ele disse que queriam conversar com a criança, então pediu para chamá-lo. Os olhos da mulher ficaram esbugalhados de horror e ela estava coberta de gotas de suor frio. A mulher começou a perguntar se havia necessidade disso porque o filho dela tem apenas 8 anos e não faria nada de ruim.
Shen sorriu levemente e disse que não estavam acusando seu filho de nada de ruim, e explicou que este era um procedimento de verificação simples. Então pediu à mulher para cooperar com a investigação. A mulher se virou e disse que iria chamar seu filho. Shen disse a Jian que já tinha falado com os moradores da casa e lhe foi dito que havia outra pessoa estranha além de Zhen Mei.